Muito bem, vamos falar da fisioterapia, que é uma forte aliada para o tratamento especificamente de doenças degenerativas, como a doença de Parkinson. Doutor, obrigado pela participação aqui com a gente, tudo bom? Tudo bom, Ellen? Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, a primeira pergunta que eu faço, como é que é possível restaurar o corpo utilizando os métodos da fisioterapia? De várias maneiras, mas primeiro vamos entender um pouquinho o que é o mal de Parkinson, né? A doença de Parkinson é uma doença neurológica, degenerativa, que acomete principalmente uma região do cérebro, do sistema nervoso, que nós chamamos de substância negra, tá? Por alguns motivos, diminui a produção do neurotransmissor chamado dopamina, que esse hormônio, que esse neurotransmissor é responsável diretamente pelos movimentos, não é? Quando a gente fala de movimento, a gente fala de quê? Existem vários sintomas que existem com pacientes com Parkinson, que são os tremores, bastante conhecidos, principalmente quando você está em repouso, os tremores involuntários, que a gente chama, rigidez articular, a musculatura vai ficando mais firme, mais dura, os passos desse paciente também, conforme essa doença vai se agravando, vai sendo mais limitados, ou seja, todos os movimentos vão ficando bastante complicados. E aí a fisioterapia ela entra como? Para restaurar esse movimento e dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Tem como diminuir as dores e tremores, por exemplo? Sem dúvida. Quando a gente fala de movimento, é aquilo que eu falei. O Parkinson ele não tem cura. Isso é bom deixar a gente bem claro, não é? Como é uma doença degenerativa, ou seja, conforme o tempo for passando, a tendência é ir se agravando um pouco mais. Então a fisioterapia, através também de tratamento medicamentoso, através de muitas vezes de um outro profissional como um fonoaudiólogo, que o mal de Parkinson também afeta principalmente a fala também, tudo isso vai contribuir para quê? Para que a gente torne esse processo que o Parkinson desenvolve, essas alterações, principalmente de movimento, que então a fisioterapia ela vai entrar como melhorando isso aí, fazendo com que esse paciente tenha uma longevidade muito maior e consiga conviver com essa doença muito mais tempo aí, tendo uma melhor qualidade de vida. Tem participação aqui do Júlio, do bairro Messejana, pergunta se a fisioterapia ajuda no melhor desenvolvimento motor de um paciente com Parkinson. Para falar a verdade, a fisioterapia é o carro-chefe nesses tratamentos, né? O tratamento conservador. Porque se é um problema articular, a gente vai começar a utilizar movimentos para esse paciente, tentar melhorar, fortalecer essa musculatura desse paciente, através de técnicas como associando a exercícios. Os exercícios são fundamentais, a acupuntura vai muito bem também, exercícios ativos, ou seja, uma hidroginástica, enfim, qualquer tipo de movimento que você faça para você retardar esse processo degenerativo é muito importante para um paciente de Parkinson. Muito bem, doutor, agora a gente vai para a perguntinha da Pietra, do São Vicente, se o tratamento deve ser contínuo. Obrigada, Pietra, pela participação. E aí, doutor? Deve sim. Nós sabemos que o Parkinson ele é uma doença degenerativa, que dura até, às vezes, dependendo, 30 anos você convive com a doença. Lembrando que o Parkinson ele não só atinge as pessoas idosas, né? Na maioria das vezes, os estudos comprovam que as pessoas acima de 60 anos têm uma predisposição muito maior a desenvolver a doença, né? E alguns fatores também podem contribuir. Lembrando que não existe uma causa propriamente dita, né? Fatores genéticos podem contribuir através de estudos para que você desenvolva aí o mal de Parkinson. Alguns fatores ambientais. Quando a gente fala de fatores ambientais, a gente fala muitas vezes de qualidade de vida, fala de muitas vezes um ambiente de trabalho que você tem, que você utiliza, por exemplo, agentes químicos, substâncias que podem afetar principalmente essa região, né? Então tudo isso a gente utiliza aí, a gente analisa para que a gente possa aí melhorar o tratamento de um paciente. Certo, tem a última perguntinha aqui. O Alisson do Jardim Floresta, se uma pessoa com Parkinson pode realizar qualquer tipo de exercício? Pode, mas sem dúvida tem que ter um acompanhamento de um profissional. Como a gente falou anteriormente, o paciente com Parkinson ele vai ter várias limitações. Os movimentos vão ficar diminuídos, vai haver fraqueza, vai haver os movimentos motores vão estar muito mais comprometidos se você precisa de estar alguém auxiliando do lado. A maioria dessas pessoas ela já tem um profissional, e esse profissional é um fisioterapeuta ou até mesmo alguém que entenda bem da doença para acompanhar esse paciente aí que vai ter um bom tempo aí convivendo com essa doença.
Certo. Para finalizar, doutor, a gente sabe que a fisioterapia ela é muito importante para restaurar a mobilidade do corpo. Então, para esse tipo de doença, especificamente doença degenerativa, é necessário sim um acompanhamento. E quem, porventura, ainda não tem esse tipo de serviço, é bom ficar atento, né? Tem aqui o doutor Júnior Pinho que pode estar ajudando nisso, né? A fisioterapia contribui, mas existem especialidades, né? No caso, o fisioterapeuta que trabalha com pacientes neurológicos, que é um especialista nessa área, que sem dúvida ele tem mais ferramentas e mais técnicas. Mas de um modo geral, a gente possui exercício, a gente consegue trabalhar com esses pacientes, a gente consegue trabalhar com orientações também, que é muito importante, até para a família poder acompanhar durante o dia a dia esse paciente que muitas vezes tem em casa. E com a fisioterapia é mais qualidade de vida para o paciente, né? Muito mais qualidade de vida, sem dúvida. Obrigada, doutor, pela participação. E a gente vai finalizando por aqui. Obrigada pelo carinho de todos. Até a próxima edição. Tchau, tchau.